E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre dois dos principais problemas ambientais do século XXI, que é a degradação do solo e as queimadas, ok? Vamos lá para a nossa aula? Ambientais do século XXI. Nós temos vários problemas ambientais, mas dentre os vários problemas nós podemos citar 4 deles aí, que são considerados os principais problemas ambientais. Degradação do solo, as queimadas, a escassez de recursos hídricos e a ameaça à biodiversidade, certo? Hoje nós vamos falar apenas de 2 deles, né? Nós vamos enfatizar melhor aí somente 2 deles, a degradação do solo e as queimadas, ok? A escassez de recursos hídricos e ameaças à biodiversidade a gente vai deixar para a nossa próxima aula. Mas vamos falar um pouco aí da degradação dos solos. Bom, a degradação dos solos, ela acontece por vários motivos, não é isso? A degradação do solo ela pode ocorrer por meio da erosão, que é a erosão, o desgaste do solo, que é provocado por quê? Quando o solo está desprotegido, não é isso? O solo ele é degradado, prejudicado, quando ele não tem uma proteção natural. E o que é que dá essa proteção natural ao solo? A vegetação, as árvores, as gramas, os matos que nascem naturalmente no solo é que dá essa proteção de sustentabilidade para o solo. Quando essa vegetação ela é retirada, o solo fica propício à erosão, ao desgaste provocado pelo vento, pela chuva, pelas águas de rios, pelas correntezas, que faz o quê? Vai escavando o solo, pegando toda aquela areia. Imagine quando chove aí, é comum que a gente observe nas nossas ruas, que não são pavimentadas, as ruas esburacadas. Isso é um processo de erosão, o desgaste do solo provocado pelas correntezas das chuvas, das águas de chuva, que vai escavando esse solo. E onde é que vai parar toda essa água? Naturalmente, dentro de um rio, dentro de um açude. E se a gente observar, quando essas enxurradas de água de chuva vai passando, ela vai levando o quê? Tudo que ela encontra pela frente, não é isso? Areia, detritos, pedras, e tudo isso vai parar onde? Dentro do rio. Qual a consequência disso? Que o rio vai se tornar raso, ele vai encher de areia. Então, um rio que tinha uma capacidade de armazenamento de água muito grande, ele vai diminuir essa quantidade, que é o que nós chamamos de assoreamento, que são os entupimentos, na verdade, das camadas de rio. Então o rio ele vai se tornar cada vez mais raso. Então o processo de erosão já causa também o processo de alguma forma de assoreamento de rios, que são os entupimentos das vias fluviais. E aí, como consequência disso também, dessa degradação do solo, nós temos um outro fator, a acidificação ou acumulação de metais pesados. O que são esses metais pesados? Esses metais pesados, eles são elementos químicos altamente radioativos, né? Altamente reativas e capazes de se acumular nos organismos vivos ou na natureza, né? São exemplos de mercúrio, chumbo, muito tóxicos quando em quantidade elevada. O mercúrio, por exemplo, é um produto químico utilizado geralmente em mineradoras, em localidades que tem o garimpo. Em localidades que tem garimpo, é comum que se utilize o mercúrio, que é uma substância utilizada geralmente quando se quer fazer a lavagem do cascalho para encontrar o ouro. Então, o mercúrio é um metal pesado que em grande quantidade pode poluir o solo e pode poluir a água de rios e represas também. Bom, e aí com isso nós temos também a diminuição do humus. Quanto mais utilização desses recursos, quanto mais utilização desses metais pesados em rios, em solo, nós temos também aí uma quantidade muito grande de diminuição de humus. O que são humus? Substâncias que são essenciais, na verdade, para tornar o solo fértil, né? O solo ideal principalmente para a agricultura.
né, o uso do solo para a agricultura. Quando a gente tem uma diminuição do humus, esse solo se torna inviável para essa atividade agrícola. Bom, existem outros fatores também que contribuem para essa degradação do solo. E entre eles nós temos o desmatamento, né? A derrubada da mata facilita também o processo de erosão superficial causada pelas águas de chuvas, que nós já comentamos agora há pouco, e também pelo vento. E provoca com isso que, além de transportar a areia para dentro do rio, vai transportar o humus, ou seja, toda aquela fertilidade do solo, que vai ser ideal para que o solo se torne fértil e de certa forma utilizado para a agricultura, vai ser levado com as águas de chuva e vai parar onde? Na margem do rio. Por que aqui na margem do rio os solos são bastante férteis? Porque todo o humus que está em sua volta vai parar dentro do rio com as águas das enxurradas, quando o solo está desprotegido. Não é isso? Bom, além disso, nós temos também os solos desprotegidos pelo desmatamento, que dá o surgimento das chamadas de vossorocas. Vossorocas são o quê? Vossorocas são os solos que ficam aquelas aberturas, aqueles buracos no meio do terreno, que é o que nós chamamos de vossorocas. Que aí vocês veem nessas imagens aí, a gente tem exemplo aí, essa área verde aí embaixo, ó. A segunda imagem de baixo aí, a gente percebe o que? A vossoroca. Essas aberturas do solo que são provocadas, na verdade, pelas águas de chuva, quando o solo ele não tem uma proteção resistente. Então a água de chuva ela vai escavando, provocando essas valetas, que são chamadas de vossorocas. Porque um outro problema também, outros fatores causados também pela degradação do solo, são o despejo de resíduos industriais e uso de agrotóxicos pela agricultura, né, que acabam alterando com isso a composição química do solo, o uso de máquinas pesadas na agricultura e a sobrepastagem. São outros fatores também que acabam contribuindo para essa degradação do solo. Bom, os resíduos industriais, eles acabam poluindo o solo, jogados em uma área, até os resíduos residenciais, o lixo que é descartado geralmente em terreno baldio, em lixões, acaba prejudicando ali o solo, né? O solo fica contaminado. Esse solo contaminado, a exemplo dos lixões, ele pode prejudicar um lençol de água freático, que com a chuva, todas aquelas bactérias, fungos, vai parar aonde? No lençol de água subterrâneo e pode prejudicar todo um rio subterrâneo devido à grande quantidade de poluentes que são despejados dentro desses lençóis, que são infiltrados, na verdade, pelo solo e vão parar dentro desses lençóis de água subterrâneo. Então acaba prejudicando também. Os agrotóxicos que são utilizados muitas vezes por agricultores sem experiência e que acabam prejudicando o solo também e os lençóis de água subterrâneo, porque esse agrotóxico ele vai infiltrar no solo, ele vai servir ali para matar uma praga, vai servir ali para, de qualquer forma, para proteger a plantação, mas ao mesmo tempo está causando outro prejuízo, ou prejuízo ao solo ou prejuízo aos lençóis de água subterrâneo, que vai de qualquer forma alterar a composição química do solo. E uso de máquinas pesadas, o trator, a enxadeira, a patrolha, que vai o que? Compactando o solo, que é o que nós chamamos de sobrepastagem, né? Sobrepastagem. O que é a sobrepastagem? É a compactação do solo. O que é a compactação do solo? É quando o solo ele fica duro, fica resistente. Não é um solo de fácil permeabilidade. A água para infiltrar no solo, ela vai demorar mais tempo. Se tiver ali alguma vegetação para germinar, vai ter trabalho. Pode ser até que não consiga germinar, porque o solo está muito resistente, então ele não deixa uma semente brotar. Quer um exemplo? As áreas de pastagem que a gente tem aí no Rio Grande do Sul, que a gente chama de áreas dos Pampas Gaúcho, que é onde a gente tem uma das grandes áreas de criação de gado no Brasil. Na área central do Brasil, lá na região centro-oeste, a gente também tem uma grande área de pastagem. Elas são afetadas por esse processo. Ou seja, a quantidade de gado criado de forma extensiva, criado solto, ela é muito grande. Então o que é que acontece? Esse gado criado solto vai ficar o quê? Sapateando de um lado para o outro. Imagine aí um boi de grande porte que vai para abate.
sapateando no solo ali durante não sei quantos dias, uma quantidade enorme de bois. A gente não está falando de 2, 10, 20 cabeças de bois, não. A gente está falando de 100, 200, 500, 1000 cabeças de gado sapateando no solo para lá e para cá. Ou seja, ele vai compactar esse solo. Ele vai fazer com que esse solo, na verdade, reduza a capacidade de infiltração de água e, consequentemente, também o desenvolvimento de raízes de plantas, de surgimento de gramíneas. Então, esse problema também é um problema que causa, na verdade, a degradação do solo. Além disso, desses fatores aí, grande parte da população também desconhece as formas adequadas de trabalhar com o solo, né? Seguindo suas próprias técnicas capazes de evitar a degradação. Então é muito comum que pequenos trabalhadores eles desconheçam as formas de se trabalhar com o solo de forma adequada, evitando essa degradação. Então, dessa forma, torna-se necessário que a implantação de programas de educação no campo que visem o seu uso sustentável. É necessário que o governo invista nesses programas de educação de campo para pequenos agricultores. Os grandes agricultores até sabem, porque eles têm técnicos, eles têm agrônomos que trabalham em suas propriedades. Quando eles provocam essa degradação do solo, eles provocam sabendo o que eles estão fazendo. Mas o pequeno agricultor que não tem um agrônomo para estar acompanhando sua produção, sua criação, sua agricultura, ele está fazendo aquilo ali sem a consciência de que ele está prejudicando o solo que ele precisa para a sua sobrevivência. Nós não estamos dizendo que você não crie gado, nós não estamos dizendo que você não use produtos químicos. Agora, tudo tem que ser utilizado, tem que ser criado, respeitando o meio ambiente, para você não prejudicar aquilo que lhe dá sustento. Tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia, para o nosso sustento, vem da onde? Do meio ambiente. E se a gente não souber lidar, se a gente não souber tratar, se a gente destruir, vai chegar um momento que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, não vão ter acesso a tudo aquilo que a gente está tendo agora. Então é daí que vem também a questão de que desenvolvimento sustentável. Não é preciso que você pare de criar seu gado, que você pare de plantar seus produtos agrícolas, mas é preciso que você tenha consciência e você faça tudo isso de forma consciente, sem estar degradando o solo, sem estar prejudicando o meio ambiente. E agora nós falamos de quê? Das queimadas, não é isso? E aí quando a gente vai falar dessas queimadas aí, não é a nossa cidade não, são as queimadas provocadas em áreas florestais, principalmente, que vem prejudicando o nosso meio ambiente. Então o desmatamento e as queimadas são outro grande problema que nós temos agora no século XXI, né? Provocadas de forma acidental ou de forma voluntária, né? As queimadas elas são motivo de grande preocupação para governos, estudiosos e ambientalistas. Quando a gente fala dessas queimadas acidentais, gente, é porque você pode, por exemplo, estar passando de carro em uma BR, próximo a uma área florestal, está fumando e você jogar uma bituca de cigarro por fora da janela de forma involuntária. Você jogou ali, mas você nem imagina que aquela bituquinha de cigarro que você jogou acesa para fora da janela do seu carro pode provocar um incêndio de grande proporção em uma área florestal. Não é isso? Ou às vezes você vai colocar fogo ali em uma pequena área na sua propriedade e a ventania faz com que esse fogo se propague e saia da sua propriedade, vai para a do vizinho e vai se propagando, vai aumentando, aumentando, até tomar uma proporção que você não consegue mais controlar. E aí já derrotou-se quantas áreas de floresta com esse acidente que você acabou provocando de forma inconsciente. Mas existem também as queimadas voluntárias, aquelas que ocorrem porque os proprietários da fazenda ateiam fogo com o intuito de destruir a plantação para facilitar a limpeza mais rápida da sua área, onde você vai criar gado, onde você vai iniciar um cultivo agrícola, só que esse fogo também acaba tomando outra proporção. E nós temos as queimadas também, que são provocadas aí por garimpeiros, que são provocadas aí por grandes pecuaristas, grandes agricultores, que querem expulsar os indígenas, por exemplo, de suas áreas florestadas. Para que eles fujam dessas áreas, eles acabam ateando fogo
nessas áreas para expulsar a população nativa daquela região. Bom, essa questão das queimadas voluntárias ou das queimadas de forma geral, ela é muito usada por muitos agricultores. Lá na região norte, na região do Pantanal, observem aí a região do Pantanal. A todo momento a gente vem ouvindo falar aí nas grandes queimadas que estão ocorrendo agora na região do Pantanal. Quantas áreas, quantos hectares de florestas já foram destruídos? Quantos animais já morreram nas últimas semanas queimados durante esses incêndios? Então, o prejuízo ambiental que nós estamos tendo no Brasil é muito grande. Ano passado a gente teve grandes queimadas na área da Amazônia. Agora nós estamos tendo aí, na faixa de transição aí na área do Pantanal. O prejuízo ambiental que nós estamos tendo com essas áreas, com essas grandes queimadas é muito grande. Então, em diversas partes do mundo, né, para abrir ou limpar as áreas para a agricultura ou para a formação de pastagens, eles ateiam fogo na pastagem. Só que esse fogo acaba tomando uma proporção muito maior do que o que eles imaginavam. Né? As queimadas elas destroem o quê? As camadas superficiais do solo, acelerando com isso o seu processo de desgaste e de esgotamento. Quando a gente ateia fogo em uma área florestal, seja ela para pastagem, ou seja ela para a agricultura, o prejuízo do solo é muito grande, porque as altas temperaturas do fogo ela vai queimar basicamente todo o humo que existe ali na parte superficial. Então, para você conseguir recuperar uma área dessa, para que ela consiga ter novamente a sua vegetação natural, são anos, são mais de 20, 30, 40, 50 anos para que essa área se recupere novamente. Então a gente percebe que é um prejuízo enorme. A área florestal que eu estou tocando fogo hoje, pode ser que eu morra e não consiga ver a recuperação dessa área, porque o prejuízo e a recuperação do solo, ela acontece de forma lentamente. Uma coisa é eu queimar ali o quintal da minha casa, uma rocinha ali de 1 hectare de terra, e eu conseguir comprar adubo e fertilizar o solo novamente. Outra coisa é eu queimar uma área florestal com milhares de hectares e ele tem que se recuperar naturalmente. E a natureza ela trabalha de forma muito lenta, né? Para se destruir uma área florestal é muito rápido, mas para você conseguir recuperar uma área florestal demora-se muitos anos. Então os prejuízos são enormes. Bom, além disso nós temos também essa prática compromete também o habitat de inúmeras espécies animais e vegetais e pode também contribuir para o efeito estufa. Ou seja, as queimadas vão destruir o habitat natural de muitas espécies de animais que vão perder o seu local de morada, que foi destruído. Aqueles que sobrevivem não conseguem se alimentar. Aqueles que não conseguem se alimentar vão parar onde? Dentro das cidades ou em outras áreas onde ele não consegue o seu alimento e acabam morrendo de fome. Isso acontece muito. Por que a gente vê de vez em quando notícias em um jornal ou outro mostrando que tem macacos invadindo a cidade, que tem leões dentro de determinada cidade, que apareceu um mico-leão dourado que é muito difícil porque está em extinção em uma determinada localidade, porque entrou uma raposa não sei aonde. Por quê? Porque o habitat natural desses animais estão desaparecendo, seja por queimadas ou seja provocada pelo desmatamento. Esses animais não tendo onde sobreviver, não tendo seu habitat natural, eles vão procurar um outro local, um outro lugar para se alimentar, seja na cidade ou qualquer outra localidade. Então, os prejuízos são enormes. E em casos ainda mais graves do que esses, o fogo ele pode alcançar habitações, eles podem alcançar plantações, eles podem alcançar pastagens, né, provocando a destruição e mortes não só de animais, como de pessoas. Não é isso? Então nós temos aí grandes prejuízos que são provocados pelas queimadas. E hoje nós temos grandes áreas florestais que vêm sofrendo esse processo de queimadas. Foi ano passado na floresta amazônica, esse ano agora nós já estamos tendo o problema do Pantanal, e isso não é um problema exclusivo do Brasil, não. Nós estamos citando exemplos do Brasil porque é a nossa realidade. Mas nós temos problemas de queimadas de florestas na Europa, nos Estados Unidos, na China, ou seja, todo o planeta passa por esses problemas. Uns mais, outros menos. O foco agora das queimadas é o Brasil, porque são grandes áreas de florestas que estão sendo atacadas por esses incêndios.
sejam eles incêndios naturais ou sejam eles incêndios provocados. Não é isso? O que é um incêndio natural, professor? Bom, nós sabemos que existem algumas regiões onde o calor é muito grande, os raios solares são bastante intensos. Então, uma área que tem ali uma área verde, que tem um pedaço de papel no meio da floresta, o raio solar, se ele incidir com intensidade em local, pode sair uma faíscazinha. E dessa faísca que vai dar ali no papel ou num pedaço de capim queimado, pode ter um fogo de grande proporção. Mas uma probabilidade muito pouca de acontecer isso. A maior parte dos nossos incêndios são acidentais ou são provocados realmente. Bom, então nós temos aí então esses dois grandes problemas ambientais do século XXI, que é a degradação do solo e as queimadas. Na próxima aula a gente fala sobre os demais problemas ambientais que vêm afetando o nosso planeta durante esse século XXI. Por hoje é só, até a nossa próxima aula. Não esqueçam de responder a nossa atividade, ok? E até a próxima aula. Um beijo no coração. Fui! Stay back. Pieces of a ninja. Oh, I am so sorry.
so sorry.